Não, agora eu vou aparecer daqui a pouco, hein? E aí, apareceu? Olá, pessoal do Facebook, mas agora tá em black, agora sim, ó, que espetáculo. Tá, vou aproveitar até para me dar uma ajeitada aqui, viu? Ô, pessoal, vamos começar aqui em alguns segundos o nosso Band Cidade para toda a nossa região, para toda a Grande Campinas, as cidades do interior do estado de São Paulo. Hoje nós vamos falar ao vivo, direto de Jaguariúna, tem ensaio da encenação da Paixão de Cristo. A agenda cultural hoje da Band será de lá. Daqui a pouquinho também a Fernanda Marion, ao vivo, vai atualizar para a gente os casos de febre amarela. Olha que imagem bonita no cenário lá em Jaguariúna, olha. Todo o processo da encenação da Paixão de Cristo. Virá aí o Datena a qualquer momento. A gente fica de olho aqui, esperando, segurando aí mais alguns segundinhos para a gente começar o segmento regional aqui na Campinas. Daqui a pouquinho eu vou mandar abraço para todo mundo. Até daqui a pouco, hein? Olá, boa noite. Hoje é sexta-feira, dia 6. Agora com os... Febre amarela na região de Campinas. Ataque americano em território sírio aumenta a tensão e preocupa refugiados na região de Campinas. Operação conjunta entre as polícias da Bahia e de Campinas manda para a cadeia assassinos de policiais. E ao vivo daqui a os preparativos para a encenação em Jaguariúna. O Band Cidade já está no ar. A tensão entre Estados Unidos e Rússia aumentou depois do ataque americano à Síria. O medo de que o conflito se transforme em uma guerra preocupa nações do mundo inteiro. Para milhões de refugiados que deixaram o território sírio em busca de paz, mais um episódio do pesadelo que parece não... Nanda Marion com uma família síria que tenta reconstruir a vida aqui em Campinas. São quase 3 anos no Brasil reconstruindo a vida. Bana deixou a Síria com a família para fugir da guerra e vive em Campinas administrando um restaurante de comida árabe. Porque aqui não tem muita guerra, não tem problema, não tem nada. O costume. Voltar ao país de origem hoje está fora de cogitação. Os conflitos que parecem não ter fim ganharam agora dimensões dramáticas. O ataque com armas químicas nesta semana contra uma região controlada por rebeldes matou ao menos 80 pessoas, entre elas 27 crianças. Organizações humanitárias afirmam que algumas das vítimas apresentavam sintomas de exposição a substâncias que agem no sistema nervoso. A ação atribuída ao governo sírio vem sendo condenada por líderes mundiais. O presidente americano Donald Trump, que desde a campanha presidencial alertava que não iria tolerar esse comportamento, partiu para o ataque e disparou mísseis contra bases sírias. Interest of the United States to provide and use chemical weapons. Até agora, a refugiada tentava esquecer os momentos de tensão vividos na terra natal. Mas a tranquilidade ainda não chegou para Bana. Os tios dela estão na Síria e não querem sair de lá. A notícia de um ataque com armas químicas trouxe bomba, cima casas, criança morreu. Assim como Bana, outros 5 milhões de sírios deixaram o país e vivem como refugiados em várias partes do mundo. A revolta na Síria começou com uma série de protestos antigovernamentais que se espalhou pela região após a queda do regime tunisiano no início de 2011. As raízes do conflito estão relacionadas à tensão acumulada após décadas de ditadura, desemprego, corrupção e violência estatal
brutal em um dos regimes mais opressivos do Oriente Médio. O mundo todo está envolvido na discussão. O governo sírio nega ter usado armas químicas e a aliada Rússia condenou a reação dos Estados Unidos. Em 2013, a Síria foi acusada de usar armas químicas na capital, matando centenas de pessoas. Naquela época, o presidente da Síria negou a acusação e concordou em destruir o arsenal que tinha. Mas o uso desse tipo de arma continuou a ser denunciado. E agora, o foco de preocupação das potências internacionais é justamente sobre o uso desse tipo de arsenal letal, que deixou de ser ameaça para se tornar realidade. Importante lembrar que nesse tempero todo aí tem o problema do terrorismo alimentado pelo Estado Islâmico presente também em território sírio. A gente fala das coisas aqui da nossa região, da nossa guerra urbana, em uma operação conjunta. A Polícia da Bahia e os investigadores do GAR e da Delegacia de Sequestro de Campinas prenderam 2 homens acusados de matar 2 policiais em Salvador no ano passado. A dupla atirou nos agentes durante um assalto a um ônibus do transporte coletivo e estava escondida no bairro São Martim, aqui em Campinas. 2.000 quilômetros. Essa foi a distância percorrida pelos criminosos para fugir da polícia depois do crime que aconteceu em agosto do ano passado. Rodrigo Silva dos Santos e Adenilson Rai dos Santos estavam em Campinas há pelo menos 7 meses. Eles contaram com a ajuda de parentes e amigos para conseguir abrigo, mas acabaram presos após um trabalho de inteligência das polícias civil de Campinas e da Bahia. Estavam usando casas diferentes na tentativa de tentar ter um pouco mais de sorte para a polícia não localizar. Rodrigo e Adenilson foram flagrados pelas câmeras de vigilância do ônibus logo após a execução dos policiais. De acordo com as investigações, a dupla chegou a pagar a passagem ao entrar no coletivo e anunciou o assalto quando o ônibus seguia pela rodovia. As testemunhas informaram que Adenilson percebeu que o policial civil Aguinaldo Almeida, que estava a caminho do trabalho, levava uma pistola. Ele esfaqueou o policial para roubar a arma dele e atirou. O PM da reserva, Tairone Carlos da Silva, reagiu para defender o colega e também acabou baleado. Isso daí trouxe um mal-estar, inclusive, para nós somos policiais. Tornou uma questão de honra a gente localizados. E hoje a gente termina a nossa missão aqui. Os 2 criminosos devem ser transferidos nos próximos dias para Salvador, onde vão ficar presos enquanto aguardam julgamento. A Polícia Civil investiga agora a suspeita de que a dupla esteja envolvida em outros crimes na região de Campinas. E 2 homens foram presos em flagrante hoje de manhã, depois de uma tentativa de roubo a uma loja em Piracicaba. Os suspeitos chegaram a abrir o cofre do estabelecimento. As armas e os telefones usados no crime foram apreendidos no local. Ninguém ficou ferido. 2 jovens foram presos em Santa Bárbara do Oeste por tráfico de drogas. Com eles, a Guarda Municipal apreendeu 42 porções de cocaína e dinheiro do crime. Os suspeitos foram levados à cadeia de Sumaré. Em patrulhamento pelo Parque Taquaral, em Campinas, policiais do BAEP detiveram 3 homens por porte ilegal de arma. Com os suspeitos foram encontrados 2 revólveres. Segundo a PM, eles confessaram que saíram de Sumaré para roubar veículos em Campinas. Em Americana, um homem foi preso por porte ilegal de arma e munição. Na casa do suspeito, a Polícia Militar encontrou um revólver carregado e mais 14 cartuchos calibre 38. No local, os PMs também apreenderam uma moto com placas e número de chassi adulterados. Segundo a polícia, ele teria participado de um assalto à residência durante a madrugada. E a seguir aqui no Band Cidade, confirmadas mais 2 mortes por febre amarela aqui na nossa região. Você vê imagens do Aeroporto Internacional de Viracopos, o terminal de embarque do Aeroporto Campineiro tem movimento intenso nesse início de noite de sexta-feira. Não há registro de atrasos ou cancelamentos. Agora são 6h57. Do Facebook, tudo bem aí com vocês? Tamo junto, hein? O Thiago ele colocou aqui Rio do Pires, Bahia, mas acho que o Thiago era de Piracicaba, não era o Thiago?
Um abraço, boa noite para você, parabéns pelo dia. Hoje é dia do jornalista, parabéns aos meus colegas jornalistas, né? Enfim, é uma comemoração para a gente dividir com todo mundo, é bem bacana. Vocês sabem que eu sou apaixonado pelo jornalismo, pela essência do jornalismo, que é contar boas histórias, né? Que acima de tudo colocar a atividade da gente em função da informação do interesse público. Esse é o desafio, que é quase um sacerdócio aqui de cada um de nós, né, que exerce a profissão de jornalismo, sempre com muita ética, com muito respeito, e sem dúvida nenhuma isso permeia aqui a vida de cada um dos meus colegas do Grupo Bandeirantes. Muito obrigado pela lembrança aqui do Tiago. A Alexandre Rangel está com a gente aqui. O meu amigo Alexandre Rangel, da Guarda Municipal de Campinas, tem desempenhado um papel fundamental na segurança pública aqui da cidade, e o Alexandre Rangel, que tem um papel bacana também em relação à proteção dos animais, eu acompanho sempre. O Cristiano Movil está com a gente, Francisca Fiore Feitosa e o Felipe Godoy. A gente vai para a vinheta e volta já com mais aqui no nosso Band Cidade. Funcionários da Santa Casa de Campinas decidiram em assembleia paralisar as atividades no hospital na próxima terça-feira. O sindicato da categoria alega que os trabalhadores estão há 2 meses sem receber salários e não conseguem tirar férias. A Santa Casa admitiu o atraso somente no pagamento de março, mas garantiu que está se mobilizando para regularizar a situação o mais rápido possível. A gente continua falando de saúde porque mais 2 mortes por febre amarela foram confirmadas pelas autoridades de saúde aqui da nossa região. A Fernanda Marion está ao vivo com a gente, tem mais detalhes. Boa noite para você, Fernanda. Os pacientes são de quais cidades, hein? Boa noite a você, Salomão. Boa noite a todos. Olha, a Prefeitura de Amparo acabou confirmando a morte de um homem de 60 anos, que é dono aí de uma chácara na zona rural, mas ainda não se sabe se ele contraiu a doença na própria cidade ou não. A outra morte foi confirmada por São Paulo, mas com provável infecção em Monte Alegre do Sul. O paciente é um advogado lá da capital, que tem chácara ou residência aqui na nossa região. Ele teria passado mal em Monte Alegre do Sul, foi atendido em Amparo e depois transferido para Valinhos, onde acabou morrendo. Só para a gente lembrar, a primeira morte foi registrada ainda no início do ano. Foi uma mulher de 47 anos, moradora de Paulínia, que acabou contraindo a doença em uma viagem para Minas Gerais. Monte Alegre do Sul também confirmou o primeiro caso autóctone, que foi contraído ali na própria cidade. É uma moradora de Monte Alegre do Sul, portanto, que está internada fazendo tratamento em São Paulo. A Prefeitura também investiga um outro caso suspeito de um rapaz de 20 anos, morador e trabalhador da zona rural. Esse rapaz está fazendo todo o acompanhamento no posto de saúde e os exames para comprovar a febre amarela devem ser realizados neste final de semana. Outra notícia com relação à febre amarela é que mais 19 cidades aqui da nossa região entraram aí para a lista de recomendação para vacina da febre amarela do Ministério da Saúde. Com isso, são 26 municípios aqui da nossa região com esse alerta. Esses municípios ficam, então, na região metropolitana de Campinas e também no Circuito das Águas Paulista e também no Circuito das Frutas. É importante que as pessoas que frequentam essas áreas se vacinem. E agora, Salomão, um recado para a população aqui de Campinas. Amanhã vai ter vacinação para 20 mil pessoas das regiões de Sousas, Joaquim Egídio, Vila 31 de Março, Vilage e parte do bairro Taquaral. Vai ter ações de porta a porta e também postos fixos para atender esse público específico. Essa vacinação vai ser das 9 da manhã até as 4 horas da tarde. E quem não é morador dessas áreas deve continuar, então, agendando a vacinação pelos telefones 160 e 156 da Prefeitura. Salomão. Muito obrigado, Fernanda Marion, falando ao vivo com a gente, né? A febre amarela que vem trazendo preocupação à nossa região. Bom final de semana para você. Olha, a Semana Santa está aí, é nessa época que o consumo de peixe aumenta. Só que além de ficar de olho nos preços que tendem a subir, o cliente, o consumidor deve redobrar atenção nas informações da embalagem. Isso para não ser pego de surpresa.
Nos supermercados, a variedade de peixes vendidos embalados e congelados é grande. Opções não faltam. Do lado de fora da embalagem vem o peso especificado e dá para perceber que tem bastante gelo. E depois que ele derrete, o que sobra? Foi exatamente essa resposta que a Lucinete descobriu e não se conformou. Ela comprou esse pacote com 800 gramas de cação. Pagou cerca de R$10. A surpresa veio depois que o peixe descongelou. Eu fiquei indignada com a quantidade de peixe que tinha. Era muito pequenas postas. Eu falei, não é possível. Quantas gramas tem nisso aqui? Lá está marcado 800. Eu fiquei inconformada com a situação. Peguei o peixe. Fui até uma padaria para fazer o peso do peixe. Para comprovar o que restou de peixe depois que a água foi retirada, ela gravou a pesagem. Dos 800 gramas, sobraram apenas 395. 800 gramas. E ó, tá aqui, ó. A modelista até tentou entrar em contato com a empresa responsável pelo produto, mas não conseguiu. Para o assessor do Procon Campinas, a identificação do peso na embalagem confunde o consumidor, que não consegue saber se é só o peso do alimento que vai ser consumido ou o peso total do produto. Toda a embalagem precisa ter informações claras e precisas para que ele possa identificar e não ser induzido a erro. Como, por exemplo, o peso desse produto pré-embalado, especificado qual o peso líquido do produto e já o peso com o congelamento. Então, esse consumidor precisa avaliar essa embalagem, verificar realmente se tem essa informação. E caso ele entenda que há alguma violação ao Código de Defesa do Consumidor, que faça fotos e que procure denunciar no Procon para que a gente possa averiguar e notificar essas empresas para adequar essas embalagens. E foi exatamente o que a Lucinete fez. Não está sendo lesada só eu, então é nível Brasil que está sendo lesado. Estou fazendo isso aqui em nome, representando a todo mundo, né? Acho que todo mundo tem que reclamar e ir atrás. E no próximo bloco aqui do Band Cidade, a cidade de Jaguariúna prepara a encenação da Paixão de Cristo. Gustavo Carvalho traz ao vivo as dicas da agenda cultural. Você vê imagens da rodovia Dom Pedro I. Na imagem desta noite, o movimento segue intenso na altura do quilômetro 134, mas não há registro de congestionamentos, também não há registro de acidentes graves. Agora são 7h05. Pessoal do Facebook, estou aqui, ó. Mandar um alô aqui para Cláudia Ferreira, que está com a gente. Obrigado, viu, Cláudia, pela audiência. O Thiago está confirmando que é lá de Piracicaba. A Maria está acompanhando. O Alexandre Massarini, boa noite. Parabéns pelo Dia do Jornalista. Um abraço de Budapeste. Estamos aqui, sinto saudade de Campinas, mas a segurança aqui é ótima. Espetáculo, hein? A Cristiano está dizendo aqui, parabéns a todos os profissionais do jornalismo da Band. Obrigado, viu? Érica Costa Lamarca. A Gabriela Dorigon Figueiredos, será que vai ter no Taquaral? Ela está perguntando. Acho que ela marcou alguém aqui na publicação. Vai ter, né? Vacinação no Taquaral de porta em porta. E aí os agentes vão fazer ali, em parte do Taquaral, também postos fixos de vacinação. Gente, eu vou dizer para vocês aqui o que vai acontecer à medida em que as semanas vão se avançando, né? O raio de cobertura vai aumentando também, em função da presença do vírus, enfim, da febre amarela aqui na nossa região. O Oséias Moraes está com a gente aqui, um abraço, boa noite para ele, está mandando um abraço para a equipe. Dá um alô aí, equipe. Olha lá, o Marco José, o PA, o Foguinho, a Roberta, quem que tá? O Senna. Quem que tá no Master hoje, meus caros? Tiago, que tá no Master, né? A companhia toda aí, ó. Denise, obrigado, viu, Denise? Fátima Souza também já está com a gente. Vinheta, a gente volta já.
Bom, o final de semana chegou, a gente traz para você as dicas da agenda cultural desta sexta-feira, mas dessa vez ao vivo, porque o Gustavo Carvalho está acompanhando uma preparação para essa semana da Paixão de Cristo aqui na nossa região, direto de Jaguariúna. Como é que está a movimentação por aí, hein, Gustavo? Muito boa noite para você, Salomão. Boa noite a todos ligados no Band Cidade. A movimentação aqui está bastante intensa. Neste momento, eu estou aqui na Praça Central da cidade, Praça da Matriz de Santa Maria, justamente porque está acontecendo o ensaio geral do espetáculo A Paixão de Cristo, que acontece nesta Semana Santa. Ensaio geral que, inclusive, eu vou dar licença aqui para vocês acompanharem. Neste momento, no palco principal, é possível observar a cena em que Jesus é julgado por Pilates. Quer dizer que você é rei? Meu reino não é deste mundo. Se fosse, meus servos teriam lutado por mim. Mas sobre este assunto a gente conversa daqui a pouco. Olha só o que vem por aí no final de semana. Para dar testemunho. E hoje a gente abre a agenda com o fenômeno da música católica na atualidade. O padre Fábio de Mello traz para Campinas a turnê A Estrada Sou Eu. O show acontece hoje, às 10 da noite, no Expo Dom Pedro. Para quem prefere sertanejo, olha só. Hoje a dupla Maiara e Maraísa e o grupo Vila Bagagem agitam o palco principal do Sumaré Arena Music. Tem sorte que você beija bem, você acorda a bomba que ela Amanhã tem Pedro Paulo e Alex e Zé Neto e Cristiano. No domingo, as duplas Bruno e Marrone e Edson e Hudson encerram a festa. Todos os dias a abertura dos portões está marcada para as 8 da noite. O cantor Bochecha comanda a festa Só Love, que acontece hoje à noite no Via Ápia. Na bagagem, antigos e novos hits. Amanhã a banda Devonts sobe ao palco do Sesc Campinas. O grupo de folk rock tem como principal influência as músicas de Bob Dylan. A entrada é de graça. A Orquestra Municipal de Campinas se apresenta neste final de semana no Teatro Castro Mendes. No programa, temas de filmes, como A Vida é Bela, Cinema Paradiso e O Poderoso Chefão. O Teatro Iguatemi Campinas abre espaço para o consagrado Senhor Tango, de Fernando Soler. O autêntico show de Buenos Aires percorre desde o tango tradicional ao contemporâneo. A apresentação acontece hoje às 10 da noite. E chega nos cinemas esta semana o longa Despedida em Grande Estilo. O filme conta a história de 3 grandes amigos que decidem assaltar um banco como solução para problemas financeiros. Ladies and gentlemen. Em Acabana, um homem vive atormentado após perder a sua filha mais nova, cujo corpo nunca foi encontrado. Pouco tempo depois, o fato se torna uma verdadeira lição de vida. Para a criançada tem a animação Os Smurfs e a Vila Perdida. Cada curva... Desta vez, a Smurfette não está contente e, por isso, parte em busca de novas descobertas e conhece uma floresta encantada com diversas criaturas mágicas. O problema é que, enquanto isso, o vilão Gargamel segue os seus passos. Você será crucificado. Vai voltar de novo, né? Bom, agora a gente volta a falar aqui ao vivo, direto da Praça da Matriz de Santa Maria, em Jaguariúna, onde acontece o ensaio geral do espetáculo A Paixão de Cristo. Ao todo, 150 moradores aqui da cidade dão vida ao espetáculo que retrata a paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Com duração de 1h15, a encenação conta com mais de 200 canhões de luz, figurino de época e, segundo a expectativa dos organizadores, cerca de 3.000 pessoas devem acompanhar o espetáculo nesta Páscoa. Aqui ao meu lado está a secretária de Turismo e Cultura aqui de Jaguariúna, a Maria das Graças Albaran. Maria das Graças, Jaguariúna é a única cidade do Circuito das Águas que mantém no calendário o teatro, o espetáculo A Paixão de Cristo, Quais as novidades
novidades que vocês trazem desta vez no espetáculo, na encenação? Boa noite. Boa noite. Na verdade, nós investimos muito na criatividade e colocamos a Paixão de Cristo aqui na frente da Igreja Matriz, investimos na estrutura, para acessibilidade, para idosos, a parte técnica também com algumas questões que são fundamentais, com o mesmo critério que nós fizemos nos outros anos, e foi por aí que a gente resolveu fazer esse ano a Paixão de Cristo aqui. Bacana. O texto A Paixão de Cristo costuma, geralmente, seguir a tradição, mas aqui vocês fizeram ainda uma adaptação, não é mesmo? Nós fizemos algumas adaptações poéticas, algumas licenças poéticas, mas o texto segue com rigor a Paixão de Cristo, né? Tá certo, obrigado pela entrevista. E para você que ficou interessado e quer acompanhar o espetáculo A Paixão de Cristo aqui de Jaguariúna, as sessões acontecem neste domingo, também na quarta-feira e também na sexta-feira santa, a partir das 8 da noite, aqui na Praça da Matriz Nova de Santa Maria. Rodrigo, é com você. Obrigado, Gustavo Carvalho, falando ao vivo com a gente, direto de Jaguariúna. Em instantes tem as notícias do esporte. Você vê imagens da rodovia Dom Pedro I, trânsito fluindo normalmente agora, sem registro de problemas na volta para casa, na ida para quem vai aproveitar o feriadão aqui da nossa região. 7h14. Pessoal do Facebook, estamos aqui, ó. Deus, eu estou vendo aqui na reprise aquelas imagens lá da Síria. Que coisa terrível, viu? Denise Pérez Silva, obrigado pela audiência. Rafaela Pape Souza Nogueiro Vitoriano, é nome de princesa, né? Porque são 500, 600 nomes aqui. A Rafa é lá de Pedralva, viu? Ela, o Alfredo, o pessoal tudo acompanhando de lá. Obrigado, viu? Simone Janine, boa noite, que legal. Valeu, equipe Jornalismo Band. Obrigado, Simone. Indaiatuba é do circuito e também tem Paixão de Cristo. Júnior Pastorelli está dizendo aqui, que legal. Indaiatuba, Piracicaba, né? A cidade de Jaguariúna agora fazendo também. A gente vai mostrando aí o trabalho que o pessoal está desenvolvendo nas cidades aqui da nossa região. Daqui a pouquinho nós vamos falar de Ponte Preta, vamos falar de Guarani. O Guarani teve semana de descanso aí para se preparar. Essas imagens são ao vivo ou já são gravadas, hein? São ao vivo essas imagens? Porque segue lá, né? Em Jaguariúna, um ensaio, o pessoal todo caracterizado, enfim, para trazer, principalmente relembrar esse momento para os cristãos é tão importante, né? 30 segundos, a gente volta já. A gente fala do esporte e o Guarani recebe a Portuguesa no domingo, aqui no Brinco de Ouro. As 3 vitórias consecutivas da era Vadão fizeram o Bugre retomar um lugar no G4 e voltar a sonhar com o acesso. O torcedor alviverde também está otimista com o momento positivo do clube e deve novamente lotar o Brinco de Ouro, ainda mais porque tem promoção. 2 garrafas PET valem um ingresso. A gente vai ter um bom público, a confiança ela é o fator preponderante, principalmente nesses momentos decisivos. O velho ditado já diz que em time que está ganhando não se mexe. Em time que está goleando, então, é melhor nem pensar em mudar. Vadão já confirmou que vai repetir os 11 titulares que entraram em campo na última vitória por 5-0 sobre o Sertãozinho. Com 26 pontos, o Bugre é o 4º colocado e a classificação da Série A2 anda apertada. Pelo menos 10 times ainda estão brigando pelas 4 primeiras colocações nesta reta final da primeira fase. O Bugre não pode nem pensar em empatar, porque somar só um ponto pode significar a saída do G4. A única coisa que nos conforta é que Rio Claro e Guarani
e aqueles que estão atrás da gente encostado, todos têm que ter a mesma situação, não, todos têm que ganhar também. E a Ponte joga, só que na segunda-feira. O jogo diante do Santos pode render uma vaga na semifinal do Paulistão. Para a Ponte se classificar, é só ela repetir o resultado do último jogo da estreia da Sul-Americana diante do Ginásia. Um 0-0 garante a vaga. E se depender do retrospecto recente do setor defensivo alvinegro, é grande a possibilidade da equipe avançar no estadual. Desde que Gilson Kleina chegou à Macaca, 4 partidas atrás, o time só levou um gol. No jogo de estreia do comandante diante do São Bento. Com a chegada do Gilson, ele implantou 3 volantes, que para a gente dá um suporte mais legal e consequentemente, o número de gols diminui, e é o que tem acontecido. Gilson Kleina gosta de um meio-campo marcador para dar tranquilidade extra para a defesa. O problema dele na segunda-feira é que Fernando Bob não será um dos 3 volantes em campo. Mas tem boa notícia também. O Wendel está totalmente recuperado, já tem entrado no decorrer das partidas e deve virar titular diante do Santos. Assim, o esquema pensado pelo treinador não deve sofrer tanto desfalque para que o time continue com esta ótima média de gols sofridos. Uma boa noite e até segunda-feira. Será a única... Pessoal do Facebook, o Matheus Castro está com a gente aqui. Um abraço, viu, Matheus? Eu não vou falar isso que o Pateta falou para eu falar aqui não, viu? Um abraço para você, obrigado pelo carinho da audiência. Ó, segunda-feira a gente está de volta, um excelente final de semana para todo mundo. Curtam aí com responsabilidade, alegria, muita paz. Segunda a gente encontra lá no Bastidores do Poder, às 1h10 da tarde, e depois aqui no nosso Band Cidade. Tchau para todo mundo, hein?